insignificante com a minha pessoa. Valeu! Você está em de tudo um pouco aqui na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. Viu que eu mudei de lugar aqui, né? Porque atrasou 1h40. 1h40. Eu estava me arrumando. Nós estávamos marcados aqui, 1h40 atrasou. Dona Maristela Borges, ela agora virou estrela. Imagina ela ganhando o Big Brother Brasil. Aí é que ela vai, não só vai gastar muito dinheiro, vai, inclusive já prometeu alguma coisa, Hugo? Quando ganhar? O quê? Uma paçoca. Uma paçoca. Eu estou muito generosa. Tá certo, então. E hoje nós temos super convidados, né? Na nossa série. Porém, Fala. olha só, não foi 1h40. Foi mais? 5 minutinhos para saber. 5, porque ele contabiliza, ele não gosta muito de esperar. Então ele contabiliza. Hoje a gente tem uma pessoa maravilhosa aqui, né? Que tem muita história para contar. Imagina. Ele faz o programa de história. Faz um programa de história que está aqui na TV Carioca da Gema todo sábado, gente. Não percam. Quem não viu, passa a ver todo dia, anota. Quem está fazendo comunicação, quem faz marketing, quer saber mais de rádio. É fantástico, é maravilhoso. Ele vai estar aqui falando com a gente, ele faz parte da TV Carioca da Gema. Nada mais que o professor. Posso chamar o professor? Ele não quis que eu chamasse. Pode, deve. Professor Roberto, muito bom você estar aqui. Prazer. Muito obrigada. Muito prazer, feliz, Maristela. muito feliz. Obrigado. Que história. Gente, olha, ele é um menino de ouro, né? É um menino, Com 13 anos, ele gente. é pequenininho, menino. Não, menino de ouro, com 13 anos. Quanto você mede, Roberto? 1,60 m? 1,60 m, você acertou. Viu? Acertei? 1,60 m. Você é alto sim, tá? Ele é alto sim. Não, eu sou autossuficiente. Isso, eu também Isso. sou autossuficiente. A língua portuguesa não respeita. Vou fazer logo a primeira pergunta. 13 anos, com 13 anos, 13 conta anos. 13 anos na Rádio Nacional. Mas eu queria saber, o rádio apareceu, mas como é que apareceu o professor? Porque Com eu sempre 13 gostei... anos você estava estudando ainda e tal. Você estava fazendo um curso ginasial, né? Porque eu sempre gostei muito de falar. Eu queria escolher uma profissão que eu falasse bastante. Eu queria falar. Meu caso era falar. Então, eu queria ser sempre locutor, queria ser locutor de rádio. Tá. Queria ser locutor de rádio. Mas a minha mãe disse assim, mas locutor, olha só, minha mãe tinha uma sensibilidade, ela achava que locutor não era uma carreira assim, era muito... uma profissão. Porque antigamente a profissão era professor. Exatamente, tinha que ter um anel de grau, né? Isso. Então ela me disse, olha, você gosta de falar, professor? E eu disse, realmente. Depois eu entrei para a escola e eu tive professores brilhantes. E eu ficava prestando atenção, ele falando. Eram aulas muito expositivas, né? É porque naquela época as aulas eram aulas bem didáticas. Bem expositivas, didáticas. Isso. Falando, o professor falava e todo mundo ouvindo. Eu achava aquilo incrível. Que bacana. Então eu enveredei para o magistério por esse motivo. Agora, por que o rádio? O rádio tem uma história na minha vida curiosa. Meus pais moravam no centro da cidade. Porque naquela época as famílias moravam no centro da cidade. Agora estão querendo trazer de novo as pessoas para o centro da cidade. E meus avós... Mas morava no bairro da Saúde? Sim, quem no morava bairro da Saúde. Saúde, quem morava? O Orlando Batista, a família do Orlando Batista. Sim, morava ali, o Orlando Batista. Num largo chamado Largo São Francisco da Prainha, que existe até hoje. Isso. E aí, até nesse livro que a Maristela está folheando, tem a foto do sobradão onde morava a minha família. E esse sobradão, no Largo São Francisco da Prainha, no bairro da Saúde, tinha uma posição geográfica curiosa que favoreceu muito a minha paixão pelo rádio. Por quê? Da sacada do sobradão, eu via o prédio da Rádio Tupi,
que era em frente, a Que era 200 metros. Onde hoje é a LBV, Isso. na rua, na Avenida Venezuela. Venezuela, 43. Não era a Tupi, depois que passou para... Não, É. a segunda sede da Tupi, que a primeira foi lá numa outra rua, Isso. na Saúde também, no Também Livramento. Isso. Do lado direito eu vi o prédio da Rádio Nacional, É. o icônico Essa esquerda Edifício à você Noite. vê, é. Ainda é icônico pra E- mim. Porque o da Tupi era perto da Polícia Federal. Já tinha a Polícia Federal ali? Exatamente, tinha ali. Já tinha. Então eu via da janela, eu via o prédio da Rádio Tupi na minha à frente. E à direita o prédio da Rádio Edifício à Nacional, noite. o Edifício à Noite. É, à noite. E não dava para ver da sacada, mas se descesse, caminhasse um pouquinho, chegava na rua Mayrink Veiga, onde ficava a Rádio Mayrink Veiga. Então eu estava ali a poucos metros, algumas centenas de metros, das 3 principais emissoras de rádio daquela época. A Tupi, a Nacional e a Mayrink Veiga. Bom, e um irmão de minha mãe trabalhava nos serviços gerais da Rádio Tupi. E ele ganhava os ingressos para os programas de auditório da Rádio Tupi. E minha mãe e meu pai, que eram apaixonados por rádio, que era o grande veículo da época, né? sim. Nos finais de semana, a gente ia ver os programas de auditório da Rádio Tupi. Poxa, que legal. E tinha um programa que o Paulo Gracindo fazia, chamado Rádio Sequência G3. Este programa era irradiado do auditório da Rádio Tupi e animado pelo Paulo Gracindo. Paulo Gracindo ainda jovem. E era um programa que era um desfile de artistas. E para vocês terem ideia, quem participava desse programa? A orquestra do Severino Araújo. O contra-regra do programa era o Jorge Veiga. E Depois cantava. Virou cantor. Virou cantor. Graças ao Paulo Gracindo. Isso. E cantores, você tinha a Linda Batista, Dicinha Batista, aqueles cantores, Moreira da Silva, aqueles cantores todos famosos da época. E tinha um cara que era uma espécie de auxiliar do Paulo Gracindo, que ele tinha uma caixinha, tamanho do seu notebook, ele tinha uma caixinha, que abria e fechava assim, tinha umas notas de 5 cruzeiros, 10 tá. cruzeiros. E o Paulo Gracindo, lá do palco, dava umas adivinhações para o auditório. Quem acertava, o Gracindo dizia assim: paga, Abelardo. Abria a caixinha e pagava. Mais ou menos que o Silvio Santos, só que o Silvio Santos jogava violãozinho, né? A ideia tá dizendo, também tem uma origem dessa por ideia. aí. Paga, Abelardo. Paga lá, Abelardo. Sabe quem era esse Abelardo que pagava? Era o Abelardo Chacrinha Barbosa, que entrava mudo e saía calado do programa. Ele era magrinho, me lembro bem dele. Ele era magrinho, tinha um terno, chamava-se jaquetão, né? Que ele dobrava assim. E eu tenho a impressão que ele só tinha esse terno, porque era sempre o mesmo terno. Paga, Não Abelardo. era uniforme, não. Era terno. Só era o mesmo. E ele ia e pagava tal, etc. Então era o Abelardo, que depois se transformou no Abelardo Chacrinha Barbosa. O Abelardo Chacrinha Barbosa, no programa Rádio Sequência G3 do Paulo Gracindo, era uma espécie de tesoureiro do programa. Ele recebia o dinheiro dos anunciantes e ele pagava os prêmios, ele pagava o cachê de alguns participantes e o Abelardo Chacrinha Barbosa. Então esse programa me despertou um interesse muito grande, porque eu vi aquele mundo, aquele palco da Rádio Tupi, aquele auditório da Rádio Tupi, aquele desfilar de artistas. Agora, só uma pergunta: qual era o maior? Era da Nacional ou da Tupi? O maior em termos de extensão? Era o da Tupi, porque o da Tupi tinha o auditório e tinha um balcão no fundo. Esse auditório da Rádio Tupi é incrível, porque quando a Rádio Tupi foi para esse endereço que você citou, Avenida Venezuela 43, o Chateaubriand, exato, esquina com a rua Argemiro Bulcão, esse prédio foi inaugurado em 1941
Ele continua lá, Continua lá, que é da LBV. da LBV. Ele foi inaugurado em 41 como Rádio Tupi. Ele antes era um depósito de cereais, de café. Ele é uma região portuária, né? Portuário. E o Chateaubriand reformou o prédio todinho e botou a Rádio Tupi lá. Ela veio da Rua do Livramento, foi para lá. Isso. Já em 41, que eu citei, né? 41, Isso. 42, em plena guerra. E esse auditório da Rádio Tupi era uma coisa linda. Aliás, o auditório, não, o prédio. A sede da Rádio Tupi, e a Rádio Tamoio funcionava lá também. Isso. Era lindo. Esse auditório, eu fiquei apaixonado por ele, menino. Nessa época, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. E painéis de Portinari ornamentando, que o Chateaubriand era muito ligado à arte, né? Arte, isso. E o Portinari era muito amigo do Chateaubriand. Ele pintou uns painéis no hall de entrada, nas paredes do auditório. O auditório tinha umas poltronas vermelhas e estofadas vermelhas. Tinha um palco com uma cortina prateada imensa, onde ficava a orquestra. E os painéis de Portinari. E um detalhe, ar-condicionado. Coisa que não existia na época. Ar-condicionado? Poucos lugares públicos tinham ar-condicionado. Pouquíssimos. E tinha ar-condicionado. O Tá falando em auditório 1900 e quanto? 41, em plena Poucos. Segunda Guerra Mundial. E aí eu Não fazia fico... esse calor de hoje, não. Olha o né? requinte que eu tô amando, é o requinte dos detalhes. Então, esse teatro, esse auditório da Rádio Tupi era muito bonito. E eu frequentava esse auditório, levado... Porque Foi se apaixonando. Me apaixonei. É Você bem apaixonado. próximo, você morava bem. Praticamente em do frente. lado. Ele podia morar Eu em frente, vi o nem prédio. ia lá. É isso que eu ia falar. Ele podia morar em frente, nem... Você via os artistas entrando, Nossa, chegando. imagina. Sabe que eu não sabia quem era quem, porque rádio você não sabia quem era quem. Você só conhecia a Pela voz. Né? que bacana. E quando eu ia lá na rádio, levado pelos meus pais, eu via o cara falando, eu via Você os artistas. identificava. Eu identificava a voz, ser fulano, ser cicrano. É incrível, impressionante. E eu era tão apaixonado pelo rádio, que quando eu chegava em casa, eu devia ter uns 5 anos de idade, 4, 5 anos, e eu via, meu pai tinha um rádio Crosley, de válvula, claro, né? E eu tirava a tampa, meu pai me dava bronca, eu podia levar um choque, eu tirava a tampa assim, para olhar de noite, eu ouvi o programa de rádio, se o artista estava lá. Na minha cabecinha, tinha os caras lá. Que bacana. Tinha orquestra, cadê a orquestra? Cadê o artista? Então, era a minha paixão. E eu ia para trás da porta e eu reproduzia os programas de rádio, todos que eu via. Você já... Eu fazia os programas, eu Ele fazia. brincava, na verdade. Eu fazia orquestra, eu fazia Ele brincava. o rádio teatro, eu fazia vozes e reproduzindo aquilo que eu ouvia, né? Quem você gostava mais de fazer? Eu gostava de fazer locutor. E aí eu queria ser locutor. Locutor. Eu decorava Agora, os o textos. seu pai não teve nenhuma... Ele não era da área, não. Não. Nunca Meu pai foi era comerciante. Comerciante. Minha mãe fazia trabalhos em casa para fora, costurava, etc. Dona de casa, né? Na época dos nossos pais. Aí, ó, Esse é o rádio. é o rádio? Era desse? Não, eu tenho um desse aí, né? O Luiz Otávio, meu filho, está aqui eu comigo. Eu tenho um desse. Mas não era esse, não. Era esse é de 35. O meu era mais... A minha avó tinha um também de válvula, mas ele era... Horizontal, né? Horizontal. E tinha aquele tipo um espelho na frente, que a gente chama, não? É aquele que mudava. Você tinha... Tinha O dial. O dial, você mexia o dial, em vez de mexia com... E tinha um volume e tinha outro embaixo, que eu me lembro. Liga, desliga, volume e sintonia. Esse que o Hugo botou aí a foto é um rádio de 1932, 33, 34, 35. O número da casa dos meus pais era esse, era mais... Crosley, esse aí, tá vendo aí? Crosley. Tá aí você abria... E a tampa lá atrás, tá vendo lá atrás? Aí você abria pra poder ver. Puxava assim a tampa, ver se os artistas estavam lá, né? E podia levar um choque. Podia, claro. Tinha um transformador ali, né? Chamava esse rádio de rabo quente. Porque ele tinha um transformador e ali passa corrente, né?
É perigoso mesmo. Mas esse é o caminho do rádio. O caminho de professor, como é que você escolheu? Porque você é professor de Biologia e ciências. ciências. Mas como é que foi você escolher biologia e ciências que completamente... Você podia escolher, de repente, como locutor, literatura, né? Uma coisa em português. Eu não sei explicar. Não sabe? Não sei. Foi o Eu era um amante da natureza. Eu era um amante da natureza. Ele é curioso. Influenciado pela minha mãe, que era uma grande pessoa que só tinha o curso primário, mas ela apreciava muito. Eu ia muito para uma fazenda em São Gonçalo, que era dos meus avós paternos. E essa fazenda hoje, se tiver alguém aí nos ouvindo, em São Ainda Gonçalo... existe? Não, a fazenda foi totalmente loteada. Num bairro em São Gonçalo chamado Mutuá, ou Jardim dos Arcos. Isso, Mutuá. Que fica lá no... Mutuá é conhecido. Pois é, essa era a fazenda do meu avô, paterno. E eu adorava ir para lá e eu via muito a observação. Ele tinha boi, tinha vaca, tinha cavalo, tinha rio, era um bairro, na época que São Gonçalo era outro São Gonçalo, né? São Gonçalo de hoje. E eu ia muito para lá, muito para lá. E eu gostava, eu era apaixonado pela natureza. Eu ficava vendo os passarinhos nos ninhos, eu acompanhava a reprodução do passarinho, ele botava os ovinhos, e eu ficava lá olhando, tomando conta, via o eclodir dos ovos. Enfim, eu apreciava muito a natureza. Aí, respondendo a pergunta do Carlos Borges, por quê? Porque eu era apreciador da natureza. Então, eu vou fazer... Eu quero bicho e planta. Aí eu fui fazer história natural. É bom lembrar que... História natural. Porque é bom lembrar que é totalmente diferente do que eu vivi, do que eles vivem hoje, Enem, essas coisas todas. Você fazia... tinha que fazer... escola específica em relação a se formar como professor? Sim, Faculdade de Filosofia, Letras e Letras. Você fez onde? Da hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Na UERJ. Eu fui aluno que nessa época, quando eu estudei, se chamava UDF, que aqui era Distrito Federal ainda. Eu entrei para a faculdade em 1959, no vestibular de 59. Mas... Eu gostava da natureza, eu era mãe da natureza. Mas a minha vocação profissional começou com o rádio. Porque como descrevi para vocês, Maristela e Carlos Borges, eu, apaixonado por rádio, eu fui para o colégio, né? Quando eu fiz 13 anos, eu aprendi a andar na rua sozinho. Eu virei para os meus pais e falou assim, eu quero ir lá na Rádio Nacional. Porque já então a Nacional é a maior emissora da América Latina, e eu quero ir para a rádio. Mas peraí, eu quero ser locutor. Mas peraí, que eu escutei no rádio, um programa na Rádio Nacional, e tem outros meninos e meninas trabalhando no programa, eu vou lá. Eu quero ir lá também participar. Era um programa chamado Clube Juvenil Todd, patrocinado por Todd. E você falou do Boni, a gente estava batendo papo. Você sabe que o Boni foi redator do Clube Juvenil Todd? Bacana. O Boni foi redator. Ele sabe disso, porque ele tem entrevista gravada por ele e tem uma entrevista escrita num livro que eu tenho lá em casa, em que ele diz que o primeiro emprego dele foi como redator do Clube Juvenil Todd, levado pelo Dias Gomes. Que era amigo dele. Isso. O Boni, então, era redator do Clube Juvenil Todd. O Boni era novo ainda. Ele é mais velho que eu, claro, mais uns 8 anos mais velho do que eu. Eu estou com 86, ele está com uns 92, 93, por aí. Bom, o Boni era redator do Clube Juvenil Todd. Porque tinha muito disso, né? Não sei se essa é a mesma época do Clube do Guri. Mesma época. É a mesma época. O de Noel começou no Clube do Guri. O Clube do Guri, que era lá Tupi. Tupi. Né?
Você sabe, Carlos, porque a O entrada... Clube do Guri era mais ou menos a mesma ideia, né? Mesma ideia, É jovens... trazer jovens e tal, Isso. para fazer várias coisas, não só música, não. Cantar, locutar, locução, escrever. É porque a porta de entrada... Não existia faculdade de comunicação, nem escola de arte, nem de teatro, nada disso. A maneira de você entrar para o rádio era ou através de programas de calouros, ou através desses programas infanto-juvenis, e que revelou uma centena de jovens. O próprio Orlando Batista, você falou do Orlando Batista, também. o Orlando Batista começou também na Rádio Mauá, ou qualquer coisa assim, nesses programas. O Samuel Rosenberg tinha o Clube do Guri. Todas as rádios tinham um programa desse tipo. Programa para jovens. Fazia muito programa. Porque o Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia na TV, né? Exatamente. Mas é mais ou menos a ideia do show dos calouros, essas coisas todas. Você traz o pessoal para... Lógico que hoje o show dos calouros ficou muito em termos de música, mas antigamente não. Antigamente você tinha várias... conversões, a questão você tinha os programas de calouros, toda a rádio tinha um programa de calouros. A Tupi tinha o calouros do Ari, com o Ari Barroso. O próprio Silvio Santos declarou em várias entrevistas dele que ele concorreu junto com o Chico Anísio, se eu não me engano. Sim, com o Chico Anísio. Ele foi o segundo. Foi com o Chico Anísio. Nesses programas infantos juvenis. Exatamente, porque era a maneira de você entrar. Isso. Era a maneira de você entrar, ou como locutor, ou como cantor, ou como músico. Quer ver um cara que revelou muita gente? Foi o Renato Mursi. Isso. Renato Mursi, um programa chamado Papel Carbono, pela Rádio Nacional, revelou uma quantidade enorme de artistas. Cantores, músicos, locutores, redatores... Enfim, era a porta de entrada desses recursos humanos para abastecer as rádios. Mas aí, em Com 59, você já estava na Rádio Nacional estudando? Com 13 anos. Aí, Ele sai do- 59. Voltando atrás, eu falei que eu quero... Com 13. Exatamente. Vou para a rádio. Porque o negócio é o seguinte, eu queria começar já numa rádio grande. Sonhava Na minha grande, cabeça. legal. Não, olha, a melhor rádio, a Rádio Nacional, é lá que eu vou. Sim, bacana. Então, tinha esse programa, eu fui para lá. Então, Isso com 13 anos. 13 anos. Peguei um bonde, tinha um bonde que passava na esquina da minha rua, o Meyer 99, que ele fazia a volta no edifício à noite, ali na Praça Mauá. Peguei esse bonde, disse para minha mãe, vou lá. Eu botei a melhor roupa que eu tinha, lá fui eu. Numa quinta-feira, com o programa às quintas. Cheguei lá, na portaria, sem conhecer ninguém. O que você quer, garoto? Vim pro programa. Eu quero trabalhar aqui na... Porque o cara pensou que eu estava brincando. Eu quero trabalhar aqui. Aí eu entrei em detalhes, eu quero um programa do... É bom lembrar que o edifício que está lá, Praça Mauá número 7, tinha um jornal à noite, por isso que foi chamado de edifício à noite, né? Isso. Tinha um jornal à noite e a rádio funcionava do 20º diante. A rádio usava o 19, o 20, 21 e o 22. 22 que era a cobertura. Era a cobertura. Aí fui lá. Quando eu olhei, me indicaram, entrava lá, entrei lá no estúdio. Aí vi o pessoal trabalhando, o estúdio de rádio teatro, e que não era esse que você conheceu, era um outro antes desse. Antes desse. Que eu conheci. Em outra disposição. Em outra disposição, exatamente. Porque os auditórios foram mudando de disposição. Né? Exatamente. Aí eu vi aquele rapazes e moças, assim, do meu top, mais velhos, que eu era o mais novo. Aí eu peguei, quando terminou, me apresentei, aí você faz um teste, peraí, deixa eu acabar aqui, fiz um teste. E me deram um noticiário para ler, porque o programa tinha um noticiário de colégios, né? Colégio tal, tudo. Era um programa interessante, patrocinado pelo Todd. Aí o cara, eu lia feito um locutor, eu era garoto, mas lia feito... Os caras ficaram impressionados, né? Gostaram e tal.
você volta aqui. Me dá seu telefone. Eu não tenho telefone. Naquela época ninguém tinha telefone. Meu pai não tinha telefone em casa. Dei o telefone do vizinho. Então nós vamos ligar para o seu vizinho. Eu pensei, bom, os caras estão me despachando, né? Não, então vai embora, eu vou ligar para o seu vizinho. Não é que 2 semanas depois telefonam. A vizinha chegou, olha, ligaram da Rádio Nacional, não sei o quê, não sei o quê. Bom, fui lá na rádio. Já comecei a fazer li um texto do programa do Todd, que era assim. Eu até decorei o texto. Que bonitinho. Com vozinha de locutor, claro, 13 anos. Mal alcançava. Mudando voz, né? Não, voz de garoto. Mudando imitando o locutor. Olha que a voz de garoto aí, olha lá. Aí, é difícil, né? Olha só. Aí tinha um tabladozinho, eu era baixinho. Eu não sou mais não. Não. Eu tinha um tabladozinho que a gente subia, porque não alcançava. Lembra aquele microfone microfone RCA? de pé, né? Exato. De pé. E aí eu entrei, eu dizia assim, o cara dava sinal, eu dizia, esta é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, detalhe, naquela época o locutor tinha um R. Esta é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Apresentando o programa do Clube Juvenil Todd, patrocinado por Todd, o alimento dos fortes. Meu amigo, se você quer ser forte como eu, tome Todd 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Todd, o alimento dos fortes. Eu passei uns 3 meses indo à Rádio Nacional, toda quinta-feira, fazendo esse texto. Só ia fazer isso e acabava. Porque nada era gravado, era tudo feito, era tudo comercial, era feito ao vivo, etc. Isso. Agora, aí começaram a chegar cartas, né? Aí me deram o nome. Qual é o seu nome completo? Roberto Salvador. Não, o nome completo é Roberto Salvador. Foi o nome que foi utilizado. É o nome artístico. Tá. Aí a direção do programa, que era a professora Maria de Lourdes Alves, dizia assim, você vai dizer assim, meu nome é Roberto Salvador. Estou fazendo o 1º ano ginasial. Estou aqui anunciando Todd, o alimento dos fortes. Se você quer ser forte como eu, tome Todd 3 vezes ao dia. Então eu dizia o nome e vendia o produto. Eu fiquei assim, dizendo, eu sou Roberto Salvador, aluno do colégio tal. Então, agora, esse nome foi escolhido por alguém ou você... Não, o meu nome é mesmo. É o nome do meu pai e da família. Porque o Mário, por exemplo, não é Mário Silva. O nome dele é Manuel Nogueira da Silva Neto, mas como na época da Vera Cruz ele falaram, Manuel, não vai pegar muito bem, então botaram o Mário. Engraçado, parênteses. Curioso, é que hoje em dia tem um tal negócio de dizer assim, esse nome não é radiofônico. E troca o nome. Né? E o dele foi até mais... Então você vê... Trocou o nome. Você vê que cria um nome artístico, porque o nome original não é bonito. Por exemplo, Paulo Gracindo, Pelópidas... Não, mas aí também... Epaminondas Gracindo. Mas peraí também, olha só. Pelópidas... Não está ajudando, olha só, vamos ter... Eu trabalhei com o Paulo Gracindo, ele contou, que depois ele contou isso em várias entrevistas, que ele recebia cartas, quando ele começou, era Pelópidas Epaminondas Gracindo. Aí Pelópidas mandavam envelope. Teresópolis. Totalmente diferente do nome dele. Mas também ajuda. Você lembra de um locutor da Rádio Jornal do Brasil chamado Teófilo de Vasconcelos, que irradiava corrida de cavalo? Agora, hoje em dia, eu não sei, ele resistiu, porque Teófilo não era nome de rádio, né? Mas tinha esse negócio, né? A Emilinha Borba era Emília Savana. A menina Borba é linda. A Marlene tinha outro nome. Outro nome, não era agora não me ocorre. Curiosidade. Tinha bafafá nessa época? Ela queria saber. Ela sabia de bafafá. Tinha bafafá de Emilinha com Marlene? Tinha, muito. Mas isso foi posteriormente já. Quando eu comecei em 52, não tinha bem isso, não. Não tinha... Foi mais por causa do carnaval, né? Eu não prestava atenção em nada, né? Não, eu só prestava atenção no que eu ia fazer.
É. Aí você com 13 anos, aí você ficou onde? Você foi estudar e deixou a rádio? Não. Eu fazia... A rádio estudava? Depois, com minha voz de garoto, eu passei a trabalhar em novelas. Eu comecei a trabalhar... Aí eu já comecei a ganhar. Eu ganhava. Eu fazia papel de menino nas novelas. Eu fazia papel de menino nas novelas. Por isso que a Daisy Lúcides, o Floriano, o Paulo Gracindo, esse pessoal todo. Gente. Depois eu fiz 14 anos, fiz 15 anos. Eu trabalhava, fazia papel. E o Floriano Faisal, que era o diretor de rádio teatro, ele era um cara era um paizão, né? Ele era durão, não era de estar sorrindo para ninguém, não. Ele era o chefe do Rádio Teatro Nacional, um cara de mão de ferro. E ele fazia o seguinte, tinha vários meninos e meninas que faziam novela de manhã, novela de tarde. Quem estudava de manhã fazia de tarde. Quem estudava de tarde fazia novela de manhã. Eu fazia novela de tarde, que eu estudava de manhã. Por isso não abandonei os estudos. Tá. Eu trabalhava. Não, mas acho que essa era mais ou menos a ordem, E né? tinha o seguinte, a diretora do meu programa, que era a professora Maria de Lourdes Alves, ela queria saber como é que estava na escola, caderneta, se não está faltando a aula. Não podia, em hipótese alguma, faltar a aula para fazer programa de rádio, de jeito nenhum. Então era referência. Exatamente. Então eu fazia programas de manhã, estudo, e de tarde rádio. Às todo vezes... dia? Era programa todo dia? Não, a gente tinha uma escala. Bom, o Clube Juvenil Todd eu era fixo. Tá. Aí eu passei a ter um cachê e passei a fazer outras coisas, não só o comercial do Todd. Fazia outras coisas. Mas havia outros meninos e meninas que participavam também. Porque a Nacional tinha novela de manhã, de tarde e de noite. Como hoje tem. Vale a pena ver de novo. Tudo mais. A mesma coisa. Novela das 6, 7, 8. Não é a mesma coisa. Tinha Tinha também um teatro de mistério que muitas vezes era praticamente como esses especiais sérios, tinha um teatro de mistério à noite. À noite. E era especificamente às terças-feiras, se eu não me engano. Era às terças-feiras, às 10 horas da noite. Época, você lembra, 10 horas da mistério, noite. eu acompanhei. Eu uma vez participei de uma peça, O Morro dos Ventos Uivantes, e eu fiz o papel do Hindley, garoto. E depois o Paulo Gracindo fez o papel do Hindley adulto, né? Adulto. E eu entrei só no início, fiz as minhas falas como menino e fiquei. Mas eu era tão apaixonado por rádio que era um teatro que tinha, não sei se vocês se lembram, Grande Teatro, às sextas-feiras, às 10 da noite. Sim. Escrito pelo Dias Gomes. Isso. Escrito pelo Dias Gomes. E às sextas-feiras, uma vez por semana, uma peça inteira. De 10 da noite às 11 da noite. E eu fui escalado para fazer o Morro dos Ventos Uivantes. Eu fiz o papel, mas eu ficava encantado com aqueles artistas. Aí eu fiz o papel logo no início e fiquei quietinho no estúdio. Eu queria ver os caras trabalhando ali, né? Os sonoplásticos. Tudo, sonoplasta, tudo ali. Era um espetáculo. Aí o Floriano dirigindo, tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Ele me viu sentado lá, um menino sentado lá. Ele chegou lá no intervalo, subiu uma música, vai embora, o que tá fazendo aqui? Vai embora pra casa. Aí eu quero ouvir, vai ver porcaria não, vai embora pra casa. Aí subiu outra. Ele não queria, porque Praça Mauá, 10h30 da noite, não era? Eu sozinho. Aí ele pegou, você vê que esperou um intervalo comercial, ele chamou o porteiro, que tinha um porteiro no andar. Cada cada andar tinha um porteiro, né? Ele chamou o porteiro e disse, leva esse garoto, põe esse garoto no Lotação. Lembra do Lotação? Lembro. Ela não lembra, eu não. sei que Né? Lotação Não. é um bonde, né? Peguei lotação. Lembra do bonde da Light? Peguei lotação com o cobrador com
com as notas entre os dedos. Eu também, Não é Santa não? Teresa eu peguei isso também, para. Eu peguei. Pegou? Não. Santa Teresa eu Maristela não é desse tempo, nem peguei. Não, Maristela mas nem eu Hugo. sou de Santa Teresa. Santa Teresa, uma época. Ah, o bom de Santa Teresa. Santa Bom de... Teresa. Mas aí, o Floriano, cara, diretor de rádio e teatro, chamou o porteiro e põe esse garoto no lotação. Tinha um lotação também, né? Tinha. É bom de lotação. E me deu a bronca, porque não tinha nada que tá lá. Aí eu fui chateado. Voltei para casa. Eu queria ver o teatro. Agora, como é que você conseguiu? E aí tudo bem, porque você estudava. Como é que você conseguiu, a partir do momento que foi professor, conciliar as duas coisas? Boa pergunta, Carlos. É importante. Eu concluí. Nesse momento é fácil de conciliar, porque há uma cobrança. Agora, como é que você conseguiu? Eu nunca abandonei o rádio. Mas o rádio não lhe dava o sustento necessário. O sustento. Eu peguei isso, vou para o magistério. Mas eu fazia o seguinte, eu era tão apaixonado pela parte de locução que eu tinha uns slides, eu dava aula de ciências e biologia, em colégio, trabalhei em vários colégios do Rio de Janeiro. Trabalhei no centro, trabalhei em Benfica, trabalhei em Campo Grande, trabalhei em Madureira, Santa Cruz, na Baixada, dando aula de ciências. E eu era tão apaixonado que tinha uns slides. Biologia e ciência é uma matéria linda, né? É, isso que eu ia falar. Nossa, eu gravava... Projetava. Quando surgiu o gravador cassete, eu gravava uma trilha, botava música do picape da minha casa, eu gravava uma trilha e gravava com cassete, e eu levava para os alunos e projetava. Tinha a parte expositiva que eu dava, tinha a parte prática, e lá uma vez por semana, a cada 15 dias, eu projetava os slides, os alunos adoravam, né? Eu projetava os slides com a minha narração. Tá. Eu andava carregando aquele negócio, subia escada, descia escada, e botava aquilo. Então eu já estava ali, já conciliando o magistério com a minha vocação de narrar, de contar as histórias, etc. Bem, até que eu dava aula, fiz concurso para o Estado, professor do Estado, 2 matrículas, e eu também sentia que o magistério não estava... Era muita correria, vai para aqui, vai para lá. E eu já estava quase noivo e abri o concurso para o Banco do Estado da Guanabara. Aqui já era Estado da Guanabara. Banerj, que é o BEG, ficou Banerj. Aí minha sogra faz sim, faz concurso, não sei o quê. Você pode trabalhar no banco, nessa época trabalhava em banco, de meio-dia às 6. E tinha muita gente que era bancário e trabalhava em rádio. Exatamente. Vários, inclusive cantores e músicos. Daqui a pouco eu posso citar alguns. Luiz Airão, por exemplo, trabalhava... foi meu colega do BEG, né? Aí ele foi pro banco e foi ser radialista. Não, aí fui ser bancário. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Por quê? Em termos profissionais, porque o banco pagava bem. Nós tínhamos 12 meses, 17 salários. Tinham 5 gratificações, eu 13º e mais 4. E tinha assistência... Era da produtividade do banco. Exatamente. Gratificação de balanço. Isso. Então, graças ao meu trabalho no banco, eu, depois que me casei, pude dar assistência médica para os meus filhos, para minha mulher, mas o rádio nunca saiu. O hobby, nunca saiu. Até um dia que minha mulher falou para mim, disse, olha, está surgindo um negócio chamado... Quase que eu penso aqui, o rádio ou eu? Televisão educativa. Para lembrar a novela, né? O rádio ou eu? O rádio ou eu. Televisão educativa. Poxa, se eu tenho experiência de rádio, estão precisando de professores para dar aula na televisão. Poxa, aí eu fui, fiz um teste, levei toda a minha experiência de rádio, né, Carlos? Quem faz bom rádio, faz boa televisão, faz teatro, faz cinema. O rádio é uma grande escola.
Grande porque escola. É isso que eu ia tem puxar muito agora. improviso, né? O rádio é improviso. Rádio é uma O que grande você escola. diria? Porque você está falando de escola, hoje você tem várias pessoas, hoje os recursos existentes hoje são enormes, para você fazer uma locução. Você tem vários aparelhos, enfim. Mas assim, quando você escuta uma pessoa contando a história do rádio na sua essência, e aí você não está falando só a história do rádio, você está falando a história da comunicação. Exatamente. Que é brilhante. Então, quando você está, mesmo você dando, a gente dando as histórias, falando, você está falando, o que se diz para esses jovens? Você acha que todo mundo devia estudar tudo isso que você conta aqui, inclusive do rádio, teatro, no seu livro? Você acha que seria inicial para você se tornar um profissional de comunicação com gabarito? Eu tenho aqui agora tem uma coisa que me veio à cabeça. Você teve quantos filhos? 4 filhos. Esses 4 filhos, algum seguiu a área de comunicação? Ele seguiu? Meu filho aqui, o Luiz Otávio, está me acompanhando aqui. É um deles. Ele não gosta de aparecer Certo. na frente de câmera. Mas na área mais técnica. Ele gosta mais da área técnica. Back-up. Sonoplasta, trabalhou na TV Brasil. Ele, TV educativa, né? Hoje TV Brasil. Ele... Foi o que seguiu Bom, mais, ou os outros? na verdade, lá em casa, eu sou professor, minha mulher é professora, Ah, tá. e todos os 4 filhos têm a comunicação e o magistério Tá. Junto, é mesmo? no DNA deles. Todos os 4? Todos eles. Que bacana. Porque Mas algum, em o termos Luiz de- Otávio É fez... mais a área técnica. Ele Mas... fez propaganda e marketing, Ah, tá. né? Mas ele também professor. Deu aula de marketing, né? Publicidade e marketing. Em várias faculdades, né? Trabalhou ele está fora do microfone. Ele trabalhou na faculdade da cidade, né? Como é que chama? Da cidade? São Paulo, Minas, Ah, trabalhei em Macaé. Agora, É professor. professor e também nessa área. Exato. Mas- O segundo filho, o irmão dele, É. fez marketing e jornalismo. Mas também é professor. Mas prosseguiu na área de marketing e jornalismo? Sim, na marca. Ah. Ele é especialista em hotelaria. Você não Ah, está falando tá. ser professor, sabia? Porque, na verdade, quando você ensina, você também aprende. É verdade. E muito. Quem mais? Muito. Vamos lá. A minha filha, a Denise, fez psicologia. Fez psicologia, mas fez mestrado e é também professora. Tá. Dá aula. Claro, é psicóloga, mas é professora. Ele Falta mais um. comunicador e professor. Falta O mais terceiro é professor. E Tá o bem. quarto fez veterinária e fez depois informática, mas também é professor. Também é professor. Entendeu? Não tem jeito. É o talento de falar, de conversar. Você conversava muito em casa? Muito. Pois é. O professor conversa muito. Muito. Ele agora, o Carlos Borges fez uma pergunta. Como é que eu conciliei? Eu sempre consegui, e eu agradeço muito a Deus ter me dado Porque o banco eu acho que facilita mais do que o magistério, né? Para conciliar. O banco eu conciliava, porque no banco eu tinha segurança Sim, profissional, exatamente. financeira Lógico. e de carreira. Mas dentro do próprio banco, Tinha outras pessoas que eu trabalhavam. consegui, dentro de um banco chamado Banco do Estado do Rio de Janeiro, eu consegui conciliar também o magistério. Porque tinha muita, é o que eu te falei, tinha muita gente que trabalhava já em rádio e era bancário. Então, Ele Exatamente. foi TV educativa. Ele Pela TV educativa, eu consegui, depois, Aí no já banco, eu consegui entrar na área de treinamento e consegui, na área de treinamento, desenvolver, melhor dizendo, aplicar a minha vocação de professor na área de treinamento. Aí juntou com o amor que ele tinha pro rádio. Imagina Exato. essa combinação. Eu produzia materiais Imagina. didático qualidade. para treinar os gerentes, treinar os funcionários. Tá. Aproveitando a parte como professor e as técnicas, né? De comunicação. Exatamente, Ai, de que comunicação, perfeito. de treinamento, né? Isso. De desenvolvimento de pessoal. E no Estado, eu já um pouco cansado de dar aula em sala de aula, eu consegui, dentro do Estado,
pegaram a minha matrícula de professor do Estado para a Passou. Rádio Roquete Pinto. Ah, tá. Pra Fui contemporâneo seu na Roquete a Pinto, Carlos Fundação Bosch. Roquete Pinto. Exatamente. Isso. Na Rádio Roquete Pinto, mas eu nunca fiz rádio comercial propriamente dito. O rádio, para mim, tinha que ter uma aplicação educativa, tanto o rádio quanto a televisão. E na Rádio Roquete Pinto, eu desenvolvi programas educativos. Inclusive, os programas que eu transmiti, que eu produzia, eles iam ao ar pela Rádio Roquete Pinto, aproveitando o horário educativo obrigatório da Portaria 408/80, que era obrigatório. Obrigatório, que estão no horário, por exemplo, de sábados do Projeto Minerva, entrava o meu programa. Minerva, isso. Então eu tive a honra de ter o meu programa. Minerva, você parava a programação, acho que era 8 horas da noite, se eu não me engano. Tinha 8 horas da noite, tinha sábado e domingo. Isso. No sábado era o meu programa que entrava no ar, na grade do Projeto Minerva. Então ele está num momento hoje, engraçado, a gente está no podcast, né? Quando você viveu todos os momentos. Todos. E aí você está num momento que a gente pode dizer que é o momento mais novo. Não sei, não estou querendo substituir o rádio. Hoje, a Max, aquela rádio que você vê lá que está no canal, eu vejo lá a Max aparecendo, o pessoal, os locutores falando. Exatamente. Mas qual é a sensação de você ter contado toda a história do rádio e hoje você está num podcast aqui na TV Carioca da Gema? A sensação curiosa, uma pergunta muito interessante, Maristela, porque eu acompanhei toda a evolução. Pois Toda é. Não, quer dizer, Que boa parte. maravilha. Quando eu entrei para o rádio, o rádio é de 22. Eu entrei para o rádio em 52. 30 anos depois. Então o rádio tinha 30 anos quando eu entrei. A televisão pro rádio. começou a crescer nos anos Em 70. 50. Não, sim, mas a crescer mesmo nos anos 70, quando começou a competir mais com rádio. Sim, né? exatamente. Meados pouquinho dos mais. anos 60 até 70 foi realmente o crescimento maior com a TV a cores, inclusive. Isso. Então eu acompanhei essa evolução. Eu presenciei. Por isso é que eu digo a história do rádio contada por quem a viveu. É mesmo, eu vivi isso. Isso, é fantástico. Então eu E conto. viveu o momento áureo do rádio, porque Época de ouro. Época de ouro, que os anos 50 foram épocas. Pô, eu entrei no rádio em 52, quer dizer, Você conheceu o Eduvaldo Cosi? Poxa, trabalhei com ele. Grande Eduvaldo Cosi. Antônio Cordeiro. Sim, na Rádio No Nacional. Mundo da Bola, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Ele foi o primeiro apresentador do No Mundo da Bola. O Oduvaldo Cosi, em 1956, o Oduvaldo Cosi estava na Rádio Tamoio, e a Rádio Tamoio transmitia só esporte. Era o lema dela, o slogan dela era Rádio Tamoio, a emissora brasileira dos esportes. Então lá trabalhava o Oduvaldo Cosi, e eu um dia também, com a cara e com a coragem, fui lá na Rádio Tamoio. Nessa época eu já estava com 16 ou 17 anos, e levei para ele a ideia de fazer um programa de esportes só de jovens. Sim, época do Jornal dos Esportes, Isso. Jogos da Primavera, Isso, Jogos da Primavera. Jogos Infantis, não é? Em que o Jornal dos Esportes, que era um jornal especialista, o nome está dizendo, do querido... como é que chama? O Mário Filho. Mário Filho. O Mário Filho. Que é o nome do estádio. Do estádio. Jornalista O Mário Filho tinha o Jornal do Esporte, ele patrocinava todo ano os Jogos Infantis e Jogos da Primavera, que eram colégios, uma Olimpíada, estudantil. E eu, então, sugeri ao Oduvaldo Cosi, já que você falou no nome do Cosi, eu sugeri fazer um programa. Eu era estudante, eu era jovem, fazer um programa desse tempo. E então eu tive um programa na equipe do Oduvaldo Cosi, Que bacana. cuidando chamava-se A Juventude e o Esporte. Era feito ao vivo, eu ia todo final de tarde, às segundas, quartas e sextas, eu ia lá fazer o programa na Rádio Tamoio.
Foi a minha experiência de trabalhar com o Oduvaldo Cosi. Então, o que você acha hoje do podcast em relação ao que você viveu de televisão? Porque hoje você junta o YouTube, é nada mais, nada menos dos streams, é a mistura de TV com áudio, né? O áudio de rádio com a TV, não é isso? Exato. É mais ou menos... É uma linguagem de rádio, uma linguagem de rádio com a imagem. Com a imagem. Né? E como é que você vê isso? Eu acho isso incrível, porque aí você tem aí a multimídia em ação, né? Você tem aí a informática, você tem aí a televisão, a linguagem da televisão tradicional com a linguagem da televisão digital, né? Que cabe no nosso iPhone. Isso. E a linguagem de rádio. A linguagem de rádio. Esse programa que a gente está fazendo aqui, TV Carioca da Gema, né? Pode ser também ouvir você dirigindo o carro. Pode. Você pode Tem um ouvir detalhe, antigamente você tinha que... Hoje em dia não, porque tem Globo Play, Play da Conda, Play daqui, Play dali. É muito Play. É Play para tudo que é lado. Mas antigamente não. Ou você assistia ao vivo ou tchau. Acabou, né? Hoje não, você pode assistir Isso é fantástico. O nosso programa, que está indo ao ar exatamente no dia 24, nessa véspera de Natal. Você pode assisti-lo no dia 25, pode assisti-lo no ano seguinte, em 2025, a qualquer hora, a qualquer momento, né? Você vai lá. Exatamente. E tem um link, Isso você é um milagre, está assistindo. né? É um milagre. Voltando aqui ao livro da Rádio Teatro, ou se você olhar a ideia da TV Carioca da Gema, que ela traz muita consistência de conteúdo. Que é isso que você faz hoje na TV, trazendo a história do rádio todo sábado aqui na TV Carioca da Gema. Que é rica. Então, tudo que você conta, quando eu coloquei aqui, quando as pessoas escutam você falar, isso preenche muito, né, para quem gosta de comunicação. Exato. Então, assim, o profissional que está começando agora, né, você tem um programa rádio na TV Carioca da Gema e você tem um programa seu também, né? Queria depois até que você falasse nisso. O profissional que está começando, você indicaria estudar essa história antes de começar qualquer coisa em relação à comunicação? Olha, eu não sei. Se você estuda muito, você corre o risco, às vezes, de perder um pouco da autenticidade, da sua espontaneidade. Né? O rádio sempre me ensinou isso, que o rádio é espontâneo, né? Espontâneo. Agora, nada pode rejeitar o conhecimento das nossas raízes, da nossa mitologia. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, essa minha trajetória no rádio, no magistério, na televisão, infelizmente, o tempo vai passando e Papai do Céu está sendo bom comigo, bom para mim, está me mantendo a vitalidade, a memória, a criatividade sempre em ação, em funcionamento, e fez acender em mim a lâmpada da responsabilidade. Espera aí, o tempo está passando, as pessoas estão passando. Então você tem que deixar alguma coisa. Eu tenho que deixar, porque quando eu trabalhei na Rádio Nacional, eu tinha 13 anos de idade. Todos esses... 73 anos 73 anos atrás. 73 anos atrás. Todos esses artistas, Maristela, que você está vendo aí na capa do meu livro, todos eles já se foram. E eu trabalhei com eles. Eu era menino, eles já eram artistas consagrados. Eles se foram, eles partiram. E as gerações atuais vão desconhecer que um dia existiu... Por isso que é importante a memória. A memória. Existiu essa figura. Na nossa mitologia, a gente tem que manter esses personagens vivos. E eu então pensei cá comigo, puxa vida, todo mundo foi embora, alguém tem que ficar aqui para apagar a luz do aeroporto.
eu não vou apagar a luz do aeroporto, não. Eu vou botar mais aviões no ar. Isso, E vou isso que eu tô manter tudo falando. funcionando. Aí foi quando eu comecei, meus filhos me ajudaram muito nisso, e me incentivaram bastante. Eu peguei tudo que eu tinha em casa de recortes, de material, de revista. Você sempre foi de guardar muito. Sempre fui de guardar as Historiador, na verdade, também. Professor, historiador. Também ajuda. Esse ranço, Ajuda, né? É o Foi professor. ajudando. Maravilha! Quem é E o fui. professor? Então, Esse lado didático seu de professor também ajuda muito. pesou muito, né? Pesou muito. Né? Para juntar as coisas. Exatamente. Você pegou um aspecto importante, porque o professor é um cara que ele nasceu para propagar o conhecimento. É. O conhecimento existe e é válido a partir do momento em que você não detém para si. Você Você tem, não pode guardar isso, você tem a isso, responsabilidade de divulgá-lo, de Isso. propagá-lo. E eu me senti nessa responsabilidade. E então foi quando eu resolvi escrever esse livro, A Era do Rádio Teatro. Esse Porque foi quando esse livro? A primeira esse livro é de edição foi quando? 2010. 2010 foi o primeiro. 14 anos. Foi a primeira edição em Primeira edição, 2010. E aquela agora segunda essa O foi- ano passado foi lançada a segunda edição, Ah, tá. revista e aumentada. Ah, tá. E eu fui- Você não era desse tamanho a primeira? Não, é um pouquinho mais fina só, pouca coisa. Ah, tá. Aí você aumentou algumas Colocou coisas. e capa colorida, etc. Ah, tá. Exato. Não era colorido? Não, a 2010. capa não. Era. Mas quando do E o lançamento. detalhe é o seguinte, vermelho e preto, né? Ah, não começa. Não, isso Vai foi uma começar- coincidência. É, não Dessa. começa, começou. Não tem nada a ver com a Cruz de Começa. Malta aqui, não. Não, O não, vermelho da Cruz de E eu Malta. tô de tá vermelho aqui. e preto Aqui hoje tem um preto também. também, tem um preto e branco aqui. Para, não começa. Mas surgiu a Era do Rádio Teatro. Eu ainda não satisfeito. Bom, aí você sabe, houve o desenvolvimento da tecnologia. 10 anos, 2010, surgiu o livro digital. Eu fiz a impressão digital. Tá, Amazon. Né? Surgiu o YouTube. Surgiu o. Aí você tem um canal. Eu tenho o canal. Qual Eu o canal antes é do Memória canal. do Rádio? Hein? Seu canal é a Memória do Rádio? É a história do A rádio. história do História rádio. do rádio. Antes do YouTube, eu tenho um blog. Eu tenho um blog, Tá. A História do Rádio. Tem um blog e tem o site, depois tive o canal Agora, no YouTube. fora o seu Gente, filho, meu quem lhe blog. ajuda muito para divulgar esse blog, essas coisas? Bom, todos os filhos ajudam. Por exemplo, meu filho, Todos. o Luiz a Otávio, história do rádio. ele tá aí, a história. O episódio 95, eu já estou no 100 e... Hoje gravamos o 110, né? 110, 111. Bom, olha só quantos tem aí, tá vendo? Aí Obrigado, toda a Hugo. história, né? Você fez todo um roteiro, é isso pra ele? Eu só captava. Ele fazia... Montamos um estúdio na nossa casa. Ah, tá. Tá. E ele opera a câmera, Ah. ele faz sonoplastia, Entendi. ele opera teleprompter, ele fazia tudo, né? Ilumina. Ah. E nós dois fazemos o... Aproveitando, né? Aproveitando Nós dois, conhecimento tá vendo? dos dois. Delícia. Esses Aí, são então, os episódios. Esse então é o canal do YouTube. Por quê? Eu resolvi, respondendo à questão levantada pela Maristela, eu Registrar, né? exatamente. Tem que Registrar. Já tem o livro, já tem o blog, já tem o site, Isso. agora tem o canal. Aí fica registrado você. Exatamente. Não, por isso que eu falei, ele falou que nem todo mundo precisa estudar. Claro que precisa. Imagina que não precisa. A gente tem que dar valor a essas histórias todas. Mas eu acho que você, no Brasil, tem que se dar valor às coisas. Sim, valor mas ele é um professor. Ao passado é importantíssimo, Exatamente, porque ele do falou, nem passado sempre se faz precisa um estudar. presente espetacular. Claro que sim, quem estiver escutando o programa e assistindo também, porque o Dinoel te fez um convite, não foi? Dinoel, gente, é o dono da TV Carioca da Gema. Ele te fez um convite para fazer um programa aos sábados. Agora, como é que... Ele chegou a você. Vamos falar do de Noel, porque eu queria saber, porque você falou que teve um não grande contato com o de Noel em termos de TV educativa. Teve, mas não tão grande. E como é que ele conseguiu te achar depois? Olha, o Di Noel,
ele começou, o Clube Juvenil Todd, depois a Todd terminou o patrocínio, 5 anos depois, e a rádio criou o Programa dos Estudantes. Ah, tá. Foi aí que era apareceu o Dinoel. patrocinado pelo Biotônico Fontoura, o mais completo fortificante. É mesmo, eu me lembro. Isso eu me lembro. Biotônico Fontoura. Ainda existe, né? Existe Biotônico Fontoura. Existe. O Dinoel... Aí que aparece o Dinoel. Porque ele... Porque ele é mais novo. Ele era 3 anos. O Dinoel estava servindo ao Exército. No Ministério da Guerra, ali na praça, Imagina o Dinoel frente à Central. Eu não consigo imaginar. E ele Eu acho era... que ele é tumultuado, ele já contou essa história. Ele contou onde ele servia, no Ministério, ali na Central, tinha um sargento William, que era amigo dele, do soldado lá, do Dinoel, e o William era namorado de uma moça que trabalhava no programa comigo, na Rádio Nacional, a Zilda. E o William levou o Dinoel lá para a Rádio Nacional, ele fez um teste e o Dinoel começou a trabalhar em rádio, sendo locutor. Mas aí você conheceu ele nessa época e na TVE também, né? Depois, em 1962, o Dinoel foi para lá. E depois o Dinoel casou, eu casei, nunca mais nos vimos. Nunca mais. Anos depois, eu andando pelo corredor da Rádio Nacional. Na Rádio Nacional ainda. Tá. Não, perdão, da TV Educativa. TV Educativa. Perdão, da TV Educativa. E encontro com o Dinoel. Aí eu já estava 10 quilos mais gordo, Dinoel 15 quilos mais gordo. Roberto, sei o quê. Aí nos abraçamos e... Isso em que época, mais ou menos? Aí já foi nos anos 70. Aí, 10 anos depois. Sim, mas aí segue a vida. Aí o Dinoel foi para a Rádio Roquete Pinto. Você para outro lado. Eu também entrei com o Dinoel na Roquete Pinto. Também, né? Trabalhamos na Roquete Pinto e na TV Educativa. Na TV Educativa. E depois ficamos sempre juntos. Porque ele abriu uma produtora. Isso. Aí havia um contato já. Havia. O Dinoel abriu a Diza, a produção, né? A Diza existe. Ainda existe, né? Sim. E a essa altura, o Luiz Otávio já estava formado. Né? E eu e Dinoel, e a Diza, a produtora, e mais o Luiz Otávio, fizemos vários produtos, vários vídeos, né? Isso já nos anos... Já nos 80. anos... 80. Você já estava aqui, Hugo? Não. Você pegou essa... Não. Anos 80. Fizemos vários vídeos empresariais, né? Empresariais. Aí seguiu. Eu estou querendo fazer uma cronografia até chegar aqui à TV Carioca da Gema. Nos anos 80. A partir de que ano houve... Cada um foi... Ou você continuou ainda fazendo coisas na produtora? Olha, não, a gente... Até que ano? Sempre, porque depois que ele abriu a produtora, nós fizemos vários trabalhos juntos para várias empresas. Até que ano? 2018, não foi? Não. Até antes da pandemia. Até antes da pandemia. Quando houve a pandemia... Eu estou curioso como o telespectador também deve estar curioso para saber como é que você chegou. Então, em 2018, você ainda estava... Sim, estávamos trabalhando. Nós nunca perdemos o contato. Fui ao casamento das filhas do Dinoel. Foi? Então a gente tinha o contato, viu? Né? Porque nos reencontramos nos anos 70, nos reencontramos. E a partir de então... Nunca mais se separaram. Nunca mais separamos. Né? Aí eu me lembro que lembra quando surgiu o BIP? Aquele BIP? Ele falou. Assim, o Dinoel, um dia eu estou na Rádio Roquete Pinto, vejo o Dinoel com aquele negócio na cintura. O Dinoel, que negócio? Isso aqui é um BIP. BIP? Que negócio é esse? Você mandava... É o WhatsApp de hoje. Exatamente. Você mandava... Só que tinha que ser coisa curta, né? Não é coisa longa. Não, era recado curtinho. curto. Ou se não viu, você tinha que ligar para a operadora para pegar o sinal. E foi o Dinoel que... É do seu tempo isso. No meu pai, para. Mas você já me chamou de atrasada, agora tá falando que eu tô velha. Olha só, que homem elegante esse, meu Deus do céu. Mas parabéns pra sua mulher. O Dinoel é que me indicou lá a operadora do BIP. E eu colhi o BIP. Era bom, porque
eu trabalhava muito, eu estava no banco, estava na TV, estava na rádio, entendeu? Que era bom, é importante dizer que não tinha isso aqui. Que isso não aqui tinha. você fala. Então você tinha que achar. Não sei se essa época já é do orelhão ou é antes É do ainda. orelhão. Orelhão, eu andava Pode, cheio, orelhão. cheio de ficha. É. Cheio de ficha no bolso. Pi, 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 pi. Primeiro eu orelhão. acho legal isso, sim, falando sério. Ligar eu também- para Maristela para gravar o programa. Isso mesmo. Então tá lá. Tinha um Ou código então, que dizia. então, sua esposa telefonou para saber onde o senhor está. Essa parte coisa desse tipo. eu não tô ouvindo direito, não. Ele falava assim, não, acho que o código tá errado. Mas a amizade com o Di Noel é muito, 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 Mas muito fala do antiga. seu programa do sábado. Isso aqui, que Bom, pra importante. gente começar Maristela, a vai. finalizar o programa. Eu criei o canal que o Hugo botou aí na tela de vocês O viram. programa da TV Carioca da Gema é uma sequência do blog, sequência de tudo, né? Exatamente. Tá. Porque o Di Noel falou assim, olha, Roberto, você tem o seu canal, Botar no- você tem é, 15 minutos, no cada programa programa da tem TV. mais ou menos 15 Esse minutos. É o canal, né? Esse é o meu canal. É, agora eu- eu são vou botar no programa da episódios. gente. Tá vendo? Episódios. São episódios. Tá vendo quantos episódios Gente, eu ó, tenho? TV Carioca da Gema. Aí passou- Vamos procurar lá, ó. Ah lá, que bonitinho. Vamos Tá vendo? procurar, ó. Aí o Di Noel falou assim, olha, eu vou isso. criar o canal TV Carioca da Gema e vou- vamos contar com a sua participação Isso. para você Deixa eu contar botar isso. Aí isso você aí. vai ter mais tempo, né? 40 minutos, 50 minutos. E tá. vamos fazer junto, Roberto. E eu peguei o desafio de fazer. E tem sido muito Mas interessante. ele deixa você falar? Deixa. O tempo Tem todo. certeza? É igual você que deixa eu Fala falar. muito, o Dinal fala. Você me deixa falar. Como diria minha avó, fala pelos cotovelos. Não é ótimo, cara, não. Mas pegando esse mote da Maristela, é curioso que eu peguei o rádio ainda de válvula, né? É. E a mesa de som, viu, Hugo? Aquela mesa tinha válvula, né? Aquela mesa, teclado, tinha válvula. Tinha o gravador era de disco de acetato. Tenho vontade de fazer um filme. Depois é que veio o gravador de rolo, né? E hoje o gravador digital. Então eu peguei essa evolução toda técnica e tecnológica do rádio. Na televisão a mesma coisa. Quando eu entrei para a TV educativa, foi em 1960 aliás, eu comecei na TV Tupi. Eu comecei na TV Tupi, que ainda nem existe mais. E trabalhei na Globo também. Eu também trabalhei na Globo, dando aula, sempre televisão, rádio, sempre educativo. Educativo. O Mobral, você citou o Mobral, Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, precisava de um professor para dar aulas de alfabetização. E lá fui eu, na Globo. Esses programas eram gravados, foi quando eu conheci o videotape. Eram gravados e eram várias tinha um coro, tinha efeitos, tinha alunos, uma sala de aula, a réplica de uma sala de aula, e eu dava aula, então, num curso de alfabetização do Mobral. Isso. E eu estreei em televisão, olha só que vaidade, estreei na TV Globo, no dia 18 de setembro de 1968. 68. Era o início 60. Era o início, porque Eu o tinha início um foi ano. 65, né? Era de 65. A Globo entrava no ar às 11 da manhã. E Tinha um não era a programação 24 horas, não. Não. Madrugada. Ela entrava no ar às 11 da manhã e saía à meia-noite, 1h da manhã, qualquer coisa assim. E por uma concessão, amizade do grupo Roberto Marinho com o governo militar, a Globo passou a entrar 1 hora mais cedo para a apresentação do programa em que eu participava. Eu era o professor. E, então, o programa, a Globo entrava no ar às 10 da manhã. Entrava no ar 1 hora mais cedo para aquela programação educativa.
Mas os programas Por eram causa da obrigação, inclusive, da lei, né? da lei da Portaria 408 de 1970. Conta de tudo que está acontecendo na sua história, porque a TV Carioca da Gema está fazendo história também. Porque a ideia do Noel é uma ideia de criar a primeira TV Post, né, Exatamente. do Brasil. Né? Uma coisa diferente, Uma né? coisa diferente, porque ele botou num canal, não gostava que falava canal, não. A gente botou TV. na TV. Na TV. E aí a gente colocou 6 programas. Né? Ele fez uma coisa assim, e mais uma vez você está sendo um ícone da história. Você deu conta disso? Que coisa legal, bacana. é legal. Porque a gente participa da história, né? Você muito vive. bacana. Agora, também é um desafio, porque você tem que estar sempre se redescobrindo. Lógico. Eu estou sempre me redescobrindo. Você falou aí, seus filhos ajudam? Ajudam muito. Não, Mas ajuda a parte, de repente, técnica, que é mais importante, né? É diferente, né? exato. Eles têm que me ajudar. Eu sozinho não consigo. Lógico, mas ninguém consegue sozinho. Eu quando... Agora tu tem que ajudar de qualquer jeito, Então, ó. eu tenho que me descobrir. Quer ver um exemplo? Quando eu lancei o meu canal, A História do Rádio, pouco depois estourou a pandemia. E eu já estava com o canal no ar. Então, aliás, perdão, foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia, né, Luiz Otávio? Começamos em setembro. E ele isolado, fica em casa, outro fica em A casa. pandemia foi em março, né? Foi de 2020, 13 de Em março, março em de... março. 2020, né? Eu me lembro até por a aí. data. E o meu programa entrou no ar em setembro de 2020. Fez 4 anos agora. E eu estava com tudo pronto para entrar no ar. Aí eu peguei e disse, bom, vamos entrar sozinho. Não. Aí, gravando, sabe como? Com porque o Luiz Otávio tem equipamento. Tem luz, tem câmera, tem Certo. microfone de lapela, tem tudo. E eu só tinha o laptop. Então, vou fazer pelo laptop. E fiz. Eles me ensinando por Que bacana. WhatsApp, com imagem. Vai aqui. Eu fazia tudo, anotava direitinho. E minha mulher, Luz, Ajudava? ajudava. Ela fazia. Ela continua ajudando ainda? Continua ajudando. Agora não, porque agora eu já tenho uma equipe, né? Tem um estúdio, tem o Hugo, tem teleprompter. Você sabe qual era o meu teleprompter? E descoberta do meu filho? É o do celular. Tem um programa de celular que bota lá. O Hugo de vez em quando E põe. botava o tripézinho ali, não, prendia em cima, e eu lia o teleprompter pelo celular. Não esse celular, um outro celular maiorzinho, Maiorzinho, né? não, Uma telazinha. E assim eu Plus. fiz os programas pela lente da câmera Pela câmera do... do laptop. O microfone, lapela, botava aí, colocava conectava aí no computador, né? E fazia, se estava um sol bonito, eu fazia da varanda do meu apartamento. Isso. Pegava o sol, e eu inventei uma maneira, eu tinha a varanda, aqui atrás de mim tinha um vidro, uma vidraça, da minha sala de jantar. Certo. Então eu botava o laptop aqui, no parapeito da janela, a luz exterior batia no meu rosto, e meu rosto está iluminado. Certo. E atrás de mim tinha vidraça com reflexo dos prédios na frente. Eu tinha um cenário ali lindo. Lindo, lindo. Luz natural. Isso. Eu garantia, porque uma das Quantas coisas... horas ele gravava? Uma das coisas importantes é a luz, né? Não é? E uma das coisas mais difíceis em televisão é luz. É, luz. É ou não é? Não é, Hugo? Uma das coisas mais difíceis de televisão é a luz. a luz. Você iluminar um programa é difícil, é complexo. É. Aí, quanto mais luz você bota, mais... Aí você vai para a rua, é luz natural, tenta todos os lados, tudo direitinho, não tem problema. E eu fiz os programas, eu fiz bem uns 12 programas. Depois a pandemia deu uma amenizada, Aí começou. ele já pôde entrar lá em casa, já levou o equipamento dele e nós gravávamos. Quer dizer, Eu então, vou fazer uma pergunta para você para a gente encerrar. Alguém me disse uma vez que se o mundo acabasse,
o rádio seria o primeiro a dar e a televisão ia ficar sem dar, que o mundo acabou. É verdade isso? É porque o rádio você, hoje, muito mais até, porque você tem um celular, mas o rádio é instantâneo. A televisão você tem que fazer uma parafernália toda para poder... Você Olha, não acha? Que o mundo acabaria e a televisão não daria, o rádio daria? Não sei. Eu fui Caramba. criado dentro do rádio. Eu sou fã, apaixonado pelo rádio. Mas tenho a televisão. É a mesma coisa que eu dizer, você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? É. Meu pai é o rádio, minha mãe é a televisão. Gosto dos dois. Amo os dois. Antigamente, eu dei muita aula de comunicação e eu dizia isso, Carlos Bosch. Eu dizia, o rádio é instantaneidade, a televisão leva mais tempo, não sei o quê. Agora eu reformulo um pouco este conceito. Ah, é? Por quê? Não, por causa, hoje até porque isso aqui facilita para a própria TV, né? Claro! Você celular, pode entrar no ar por isso aqui. Isso aqui. É, não é? Mesmo na TV. Você pode estar pelo Não, mas eu digo lá atrás. Lá atrás o rádio daria primeiro. Lá atrás. Lá atrás, sim. O rádio daria primeiro e a TV ia ficar... Exato. Mas hoje em dia... Não, hoje em dia a coisa se divide. Eu acho que os dois podem dar ao mesmo tempo. Podem dar. Isso aí. Porque realmente a televisão, o desenvolvimento tecnológico foi tão grande que aquela instantaneidade que era a característica do rádio, ele agora divide com a televisão, porque com a criação de equipamentos rápidos, ligeiros, compactos, você pode perfeitamente entrar no ar com a televisão. Na TV também. E olha, aí tem o seguinte... Aí a competitividade quem foi que mostrou a chegada do homem à Lua? Foi a televisão que mostrou o homem caminhando na Lua, né? Talvez quem deu a notícia... Quem deu a notícia foi o rádio. Mas quem mostrou o homem caminhando na Lua foi a televisão. Então, nada de dizer ele jogo de braço, jogo de braço, né? Queda de braço entre o rádio e a televisão. Não, os dois são importantes. Lógico. Os dois são então, importantes. Então, vamos falar a pergunta. Você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Eu gosto dos dois. Então, assim, tudo que você falou que você já fez a tua etapa, né? Preservação do rádio. O que você... Porque, assim, preservar a cultura é muito importante. Principalmente num país como o nosso. Então, o que você acha que é feito hoje para preservação do rádio, da história do rádio? Tirando você, que está fazendo o seu trabalho maravilhosamente bem. O que você vê hoje? Olha, eu me julgo feliz da vida porque chamei para mim esta responsabilidade. Já escrevi um livro, já tenho um blog, já tenho um canal, já tenho aí... Já deu a sua contribuição. O Brasil contribuição. olha pra isso, então. Agora, respondendo à pergunta da Maristela, eu ontem e o Luiz Otávio, nós almoçamos com a Márcia Benazzi, que é a gerente do Museu da Imagem e do Som. Que espetáculo. A gente precisa trazer aqui o pessoal do Museu do MIS, né? Eu já dei vários depoimentos ao MIS e já estou na história, já estou lá, já estou preservado. E o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro faz um trabalho muito importante, Maristela, nessa preservação dessa memória tanto fotográfica, como de áudio, como de vídeo. E é importante para a história do país. No país. Então, o Museu da Imagem e Som do Rio de Janeiro, tem o Museu da Imagem e Som de São Paulo, tem vários museus, inclusive doei meu livro para o Museu da Imagem e Som de São Paulo, do Rio. Eles são os preservadores dessa memória, porque eu quero que novas gerações possam aceder a esse acervo e poder saber o que aconteceu nos anos 20, nos anos 30, etc. Cada um, eu dou a minha contribuição, já estou dando minha contribuição e vou continuar. Enquanto Deus me permitir, a minha saúde, a minha memória, porque a gente tem que ter memória, né? Para fazer esses roteiros, eu tenho que pesquisar muita coisa, eu leio muita coisa.
e gravo muita coisa e compro a minha parte. E vou dizer uma coisa para vocês curiosa que acontece comigo. Eu não costumo revelar isso, não. Mas vou revelar para vocês especial, agora. gente, Já conversei com especial. isso com meu filho, já conversei com meu filho e com minha mulher sobre isso. Quando eu estou escrevendo os roteiros para a história do rádio, para o meu canal, não sei, eu faço aquilo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta responsabilidade, que as ideias vão brotando da minha mente. A memória vai puxando coisas que depois, quando eu releio o meu livro, quando eu revejo os meus vídeos, eu fico, puxa vida, fui eu que descobri isso aí? Como é que isso chegou? Então, é uma coisa, já comentei isso, é algo que eu não sei explicar a vocês. Eu fico... É amor, né? Eu acho que o amor tem uma força tão grande que é capaz de trazer à minha memória, à minha mente, coisas que eu nunca tinha imaginado. E busco inspiração em músicas, descubro músicas. Eu, no outro dia, estava terminando um episódio do Ângela Maria e Calbi Peixoto, eles foram criados juntos no rádio, e eu fiquei pensando que quero terminar essa série. Foram uma série de 8 programas, Ângela Maria e Calbi Peixoto. E eu quero terminar um negócio bonito, um negócio legal, e eu comecei a pensar, aí fui descobrir, veio à minha mente um programa que eu tinha visto na televisão, os dois cantando Ave Maria no Morro. Uhum. E eu disse, puxa vida, agora procurei no YouTube, achei a música e botei no vídeo. E contei para minha mulher, olha aqui, ó, parece que alguma coisa bateu aqui na minha cabeça, me iluminou a minha cabeça, essa música vai encerrar o programa. E encerrou. E ficou um programa lindo. Eu tive dezenas de comentários que é a Ângela Maria e o Calbi cantando Ave Maria no Morro, com uma música linda, e eles foram enterrados juntos no mesmo túmulo, porque o Calbi morreu e a Ângela Maria pediu autorização às filhas e ao marido que o Calbi fosse enterrado no túmulo da família. E o Calbi foi enterrado no túmulo da família. 1 ano e meio depois, a Ângela morre. E aí a família botou. Então os dois estão enterrados na mesma lápide. Roberto, Então, deixa fazer eu... mais uma pergunta de embora. Calma. Qual Vai fazer conselho a que você dá? Qual conselho que você Hoje dá? é véspera de Natal, tem que você Conselhos. encerrar o programa. Você atrasou o programa. Tá acabando a fita aí, né, Hugo? Nada. Tá acabando a fita, né? Quais conselhos você Aqui, daria ó, agora para atrasou o terminar? programa. Qual o conselho que você dá para os novos profissionais? Para a gente encerrar. Qual o conselho? Olha só que riqueza tá aqui. Olha a riqueza. Qual o conselho? Não, principalmente nessa véspera de Natal, dia 24 que nós estamos aqui. Qual o conselho profissional? O conselho é que pro profissional de rádio, Profissional que queira seguir comunicação. rádio, TV. a sua força é tão grande que eu não olhei para aquela câmera, só olhei para você, Maristela. Muito obrigada. Fala lá. Não olhei, primeira vez que eu estou olhando para aqui. Mas olha aqui, Obrigada. o conselho que eu daria a quem? É um profissional de jovem que comunicação. esteja Ao jovem. querendo fazer rádio ou TV, ou só TV hoje. Olha, realmente, o cara tem que ser profissional. Ele tem que ser profissional na hora da responsabilidade. Profissional no que toca a responsabilidade. No que toca ao desempenho da sua profissão, ela tem que ser desenvolvida especialmente com amor. Com amor. Porque tem que ter amor. Aliás, tudo na vida tem que ter amor, né? Tudo na vida tem... Jesus já falou, amai-vos uns aos outros. Então, ame também aquilo que você faz. Agora eu falo para a câmera. Ame aquilo que você faz. Porque quando você faz com amor, sai melhor. Tudo que é com amor sai melhor, né? A gente sabe disso, né? Então, faça com amor.
faça com dedicação. Dê o que for melhor de si, porque garanto a você que você vai ter sucesso. E é bom ter sucesso com amor, né? Feliz Natal! Viu? Que coisa Olha, Santoro, linda! Muito prazer beijo. ter você aqui. E com esse final gostoso, maravilhoso e incentivador, acima de tudo, para você, de tudo um pouco, fica por aqui na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. A gente volta na véspera do final de ano. O que Maria Estela estaria pensando para 2025? Ela vai se declarar aqui dia 31. Um abraço, hein? Tchau. Feliz Natal para vocês. Feliz Tchau. Natal.